A investigação da doença do refluxo hoje conta com uma série de exames que o médico pode lançar mão quando recebe um paciente com doença do refluxo. Obviamente, para fazer o diagnóstico, a queixa clínica é importante. Os principais sintomas são azia e regurgitação. E normalmente a gente lança a mão também, se é um paciente que já tem uma história um pouco mais longa de refluxo, da solicitação de uma endoscopia, que vai nos mostrar se existe uma inflamação na mucosa esofágica, que a gente chama de esofagite, e qual é o grau dessa esofagite, que vai de A até D. E temos também um exame diagnóstico, que é a manometria esofágica, que mede a pressão do esfíncter inferior do esôfago, que é normalmente o problema central da doença do refluxo, mostrando que ele está com a pressão diminuída e, portanto, ele não consegue controlar o líquido que reflui, e isso faz com que esse líquido suba até o esôfago. E, além disso, a pH-metria esofágica de 24 horas, que é o exame padrão ouro para diagnóstico da doença e que nos mostra se a quantidade de ácido em 24 horas que subiu ao esôfago é uma quantidade acima da normal. Essa, basicamente, resumidamente, é a investigação da doença do refluxo, mas nem todos os pacientes terão todos os exames comprometidos. Então, o médico, para dar o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico, ele vai fazer uma soma de informações. A informação clínica, a informação da endoscopia, a informação da manometria, a informação da pH-metria. Em alguns casos, por exemplo, a endoscopia é normal, mesmo o paciente tendo refluxo. É um grupo de pacientes que a gente chama de doença esofágica não erosiva, doença do refluxo esofágica não erosiva. Existem outras situações onde a pH-metria eventualmente dá negativa e o paciente não tem um refluxo ácido, então muitas vezes nós temos que avançar na investigação e fazer uma pH impedanciometria, que vai nos mostrar aí sim um refluxo do tipo não ácido. Então, algum exame normal dentro desse armamentário de exames que nós dispomos no diagnóstico da doença do refluxo não significa que o diagnóstico de doença do refluxo não será firmado. É importante que você consulte um especialista que tem vivência em atender esse tipo de situação clínica para fazer o diagnóstico mais adequado e correto.